Bom, vamos falar sobre mortalidade e letalidade. Qual a diferença entre mortalidade e letalidade? Primeiro tópico é mortalidade. Mortalidade ele é um indicador de saúde, geralmente é o primeiro indicador de saúde relatado ou utilizado pelos gestores de algum sistema ou serviço de saúde, porque ele permite avaliar as condições de saúde de determinada população de determinado local. Por que é o primeiro indicador, um indicador essencial para ser relatado? Porque o óbito é uma característica bem definida. Não tem como mudar a classificação de um óbito, não tem como um óbito reviver. Então, geralmente as declarações de óbito, elas são bem classificadas, exceto o tipo de mortalidade. Aqui a gente está falando da mortalidade geral. Se a mortalidade específica por determinada doença, isso ia esbarrar em características do próprio dificuldade de preenchimento ou classificação de determinada doença. Geralmente as doenças elas têm uma classificação difícil ou diferente, então isso é uma das dificuldades quando a gente vai relatar a mortalidade específica por determinada doença, que esbarra sobre os critérios de classificação e dificuldade de preenchimento por determinados profissionais. Então, como que a mortalidade ela é calculada? Ela é o número de óbitos por determinada doença em determinado local e período, dividido pela população total em risco. Algumas literaturas trazem que deveria ser trabalhada a população na metade do período, essa população na metade do período, levando em conta as flutuações, seja de migrações, emigrações, enfim. Mas em alguns sistemas de informações, essa informação a gente não consegue. Então, determinados autores pedem que a gente utilize a população total. E a gente acaba multiplicando isso por uma constante de base 10, geralmente 1000, mas depende, já vi relatário por 100 mil, por 10 mil, então é uma constante de base 10. E a letalidade, ela é uma medida de gravidade da doença, ela expressa o poder que determinada doença ou agravo de saúde tem de provocar a morte nas pessoas acometidas por aquela doença. Então, como que a gente calcula? É o número de óbitos por uma doença em determinado local ou período, dividido pelo número de pessoas acometidas por aquela doença, no mesmo local e no mesmo período. A gente acaba multiplicando por uma constante também, geralmente 1000, para melhor relatar e interpretar essa letalidade. Então, qual é a diferença entre mortalidade e letalidade? Vejam que o numerador são os mesmos, então a diferença é o denominador. A mortalidade acaba levando a população total em risco, enquanto que a letalidade leva o número de pessoas acometidas, doentes, por determinado agravo, enfim. Então, a mortalidade, população total em risco, e na letalidade, o número de pessoas com a doença. Então, um exercício aqui para a gente treinar a mortalidade e letalidade. Em determinada cidade, uma população com 100 mil pessoas tinha 20 casos de uma doença X, e em um ano, 18 pessoas morreram por causa desta doença. Calcule a mortalidade e a letalidade. Bom, vamos lembrar que a mortalidade é o número de óbitos dividido pela população total em risco. E a letalidade seria o número de óbitos dividido pelo número total de casos. Então, seria a mortalidade 18 dividido por 100 mil e a letalidade seria 18 dividido por 20. Aqui embaixo está o lembrete, né, o número de óbitos pela população total, e a letalidade, o número de óbitos dividido pelo número de pessoas com a doença. Então, a resposta seria para a mortalidade, 18 óbitos para cada 100 mil habitantes ano, e a letalidade seria 18 dividido por 20, que dá 0,9. Multipliquei por 100 e 90% das pessoas acometidas faleceram. E aqui trouxe um exercício de letalidade que caiu em um concurso para residência. Aqui nós vamos calcular a letalidade e a mortalidade, que são as duas opções nas alternativas que dão. Um secretário municipal de saúde de um município com 1.600 habitantes
comunicou que no período entre 1º de março e 31 de agosto de 2020 foram confirmados 160 casos de doença por Covid e 40 óbitos causados por essa nova doença. Esses dados refletem corretamente um coeficiente de... Então vamos calcular primeiro a letalidade. A letalidade é o número de óbitos dividido pelo número de pessoas acometidas pela doença. Então o número de óbitos foi 40. Vamos colocar aí 40. E o número de pessoas acometidas pela doença, que foi 160 casos, dividido por 160. Então, cortamos o zero. Isso daqui é igual a 1/4, que é igual a 0,25. Multiplicando, colocando isso em porcentagem, dá 25%. Tem essa alternativa? Tem, é a primeira. Agora vamos fazer a mortalidade, para ver se não tem duas respostas e a gente poderia anular as questões. Então, a mortalidade seria o número de óbitos dividido pela população total sob o risco, que seria o 1.600. Vamos cortar o zero, e isso dá 0,025. Transformando para porcentagem, dá 2,5. Tem essa alternativa? Não tem. Então, portanto, é a letra A.